Olá pessoal, eu me chamo Renato Alcibiades Lopes, sou formando da turma de Engenharia de Produção da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, na cidade de Franca. E esta é a apresentação do meu TCC. O tema abordado pela minha pessoa foi a análise de qualidade da prestação de serviço dos aplicativos de transporte na cidade de Franca. Aqui é o resumo do que foi abordado nesse TCC a respeito do transporte aplicativo de Franca. Esse transporte chegou em 2018 e nós estamos fazendo uma avaliação da qualidade de prestação de serviços dos aplicativos na cidade. Foi abordado, fazendo uso da gestão de qualidade de planejamento, controle de produção. Foi feita uma pesquisa em campo. Nós fizemos essa pesquisa através do processo da cervical, com 22 questões, durante 60 dias. A palavra-chave do meu projeto é satisfação, qualidade na prestação de serviço na mobilidade urbana, redução de custos, geração de rendas. Esse é o sumário. Na introdução, nós vamos ter o tema, a justificativa, os objetivos e o problema. O processo de produção baseado em estudo bibliográfico. O método, a metodologia utilizada no processo do projeto. Discussão dos resultados em volta dos estudos feitos. As considerações finais e as referências bibliográficas. O tema, como nós falamos, é sobre o transporte aplicativo, o transporte de passageiros via aplicativo, como chegou em Franca a 99, a Uber, a InDrive, recentemente uma empresa brasileira chamada Fui. Tá? E nós vamos medir a qualidade desse serviço e verificar se os clientes, os usuários desse serviço estão satisfeitos com essa prestação de serviço e se tem alguma coisa para ser melhorada. O problema foi o seguinte: será que essa prestação de serviço está condizente com o que eles produzem, com o que eles informam, com o que eles fazem? Então nós vamos avaliar tudo isso através da pesquisa cervical. O objetivo específico, como eu já falei anteriormente, é levantar os problemas, elaborar um questionário, certo? Levantar a expectativa e a perspectiva dos usuários em relação a essa prestação de serviço. Nós usamos no processo metodológico uma pesquisa com característica bibliográfica, qualitativa, exploratória e descritiva. Mas também podemos usar esse trabalho para apresentar à prefeitura, para ela poder regularizar esse sistema de transporte. Porque em Franca, atualmente, como faz apenas praticamente 1 ano e meio que chegou esse serviço em Franca, não tem nenhuma regulamentação específica via prefeitura. Bom, no referencial teórico, nós usamos a matéria de PCC, a gestão de qualidade, a mobilidade urbana, a prestação de serviços e também, no referencial teórico, o método cervical. O método cervical é uma ferramenta com 2 pesquisas, 2 etapas. Nós fazemos primeiro a expectativa dos clientes e depois nós fizemos a pesquisa da percepção dos clientes. E fazendo essa medição, nós sabemos o resultado final do que nós podemos chegar nesse projeto integrador. O que é a metodologia cervical? A metodologia cervical é um questionário feito através de 22 questões fechadas, tá? Onde a gente elabora e distribui 5 dimensões da qualidade do método cervical, que é a tangibilidade, a confiabilidade, a receptividade, e garantia e a empatia. Quanto à terminologia, o estudo utilizou perguntas como: o quanto o serviço é importante para você e qual a expectativa em relação ao serviço.
E foi feita uma escala, a escala Likert, de opção de 1 a 6, onde 1 tem menos importância e a nota 6 tem mais importância. Ou seja, o 1 ele está insatisfeito, o 6 ele está satisfeito. A partir de agora, será apresentado as tabelas do modelo cervical, que eu expliquei agora há pouco para vocês, com as 5 questões levantadas e com 22 perguntas. Nessa tabela foi feita a entrevista dos passageiros de aplicativos. Durante 60 dias, como eu falei para vocês, 22 questões fechadas. E nessa questão vem a dimensão, seria a tangibilidade. Na tangibilidade, colocamos a expectativa e a perspectiva. Então, como, por exemplo, uma pergunta que foi feita, deveria ter áreas de desembarque e desembarque suficiente na área central da cidade? Essa é a expectativa do questionário. Na perspectiva, tem áreas de embarque e desembarque suficiente na área central de Franca? Certo? Outra pergunta que nós colocamos na expectativa. Os motoristas deveriam ser bem vestidos e arrumados? Na perspectiva, os motoristas estão bem vestidos e arrumados? E essas são as notas que vai ser dada nessa entrevista. 1 fraco, 2 satisfatório, 3 bom, 4 muito bom, 5 excelente. A outra dimensão das entrevistas é a empatia, que foram feitas também, levantadas 5 questões. Uma das questões o motorista de aplicativo deveriam realizar o atendimento oferecido ao usuário com eficiência? Essa é a expectativa. A perspectiva, os motoristas de aplicativo realizam o atendimento oferecido ao usuário com eficiência? Mais uma questão levantada nessas 5 questões. Na expectativa do questionário, as empresas de transporte via aplicativos deveriam dar um horário de atendimento presencial ou online de 24 horas? Na perspectiva, as empresas de transporte via aplicativos têm um horário de atendimento presencial online ou 24 horas? Nessa tabela 1 do método cervical, a dimensão tem o item segurança. Nós elaboramos 1, 2, 3, 4, 5 questões a respeito. Na expectativa, por exemplo, o trajeto elaborado pelo aplicativo deveria ser sempre o mais seguro? Na perspectiva, o trajeto elaborado pelo aplicativo é sempre o mais seguro? Outro item questionado. Os motoristas de transporte de aplicativos deveriam saber responder às dúvidas e perguntas do usuário? Na perspectiva, os motoristas de transporte aplicativo sabem responder às dúvidas e às perguntas dos usuários. Agora vamos para outra dimensão da tabela 1 do método cervical, que é a confiabilidade. Então aqui foi feito 4 itens. E um dos itens questionados foi o seguinte: na expectativa, deveria existir confiança total dos usuários nos serviços prestados pelos aplicativos de transporte? Na perspectiva, existe confiança total dos usuários nos serviços prestados pelos aplicativos de transporte? Outro item questionado. Os prestadores de serviços de transportes por aplicativos deveriam cumprir com totalidade os serviços oferecidos pelos usuários? Porque há uma dúvida se eles fazem isso ou não. Na perspectiva, os prestadores de serviços de transporte por aplicativo cumprem com a totalidade os serviços oferecidos para o usuário? Agora vamos para outra dimensão da tabela do metodologia cervical, que é a responsividade. Nesse foi questionado 3 itens. Na expectativa, os serviços de atendimento deveriam ser rápidos? Na perspectiva, os serviços prestados pelos aplicativos são rápidos? Mais outro item levantado. Na expectativa, deveria ter rapidez no atendimento para todas as solicitações dos usuários de aplicativos? Na perspectiva, tem rapidez
no atendimento para todas as solicitações dos usuários de aplicativos. E agora nós vamos para a tabela 2, onde a gente faz, nós fizemos a pesquisa, e tira a expectativa da perspectiva e sai o gap, que é o resultado da nossa pesquisa. Tá? Então, ó, a dimensão, o resultado da perspectiva menos a expectativa é igual o gap, certo? Então, quando gera negativo, é porque o serviço prestado pelos prestadores de serviço de transporte via aplicativo não está contento nesses itens relacionados que nós fizemos pela pesquisa com o usuário. Na dimensão tangibilidade, por exemplo, tem um item aqui, ó. Deveriam ter áreas de embarques e desembarques suficientes na área central da cidade. Na expectativa, teve uma nota 5,63. Na perspectiva, teve uma nota 3,95. Ou seja, gerou um gap negativo de 1,68. O que quer dizer isso? Que existe uma demanda maior de áreas de embarque e desembarque na cidade de Franca e os usuários não estão contentes com esse déficit. Outro item levantado foi o seguinte: os motoristas deveriam estar bem vestidos ou arrumados? Na expectativa, teve uma nota 5,55. Na perspectiva, teve uma nota 3,01, que gerou um gap de menos 1,53. Ou seja, os motoristas de aplicativos, na visão dos usuários, não estão bem vestidos ou arrumados. Eles precisam melhorar esse quesito para o atendimento do consumidor. Agora vamos para outra dimensão da tabela 2. Empatia. Na empatia foi levantado: os motoristas de aplicativos deveriam tratar os usuários de aplicativo de transporte de uma forma respeitosa e solícita. Na expectativa, teve uma nota 5,34. Na perspectiva, teve uma nota 4,96, gerando um gap de menos 0,4. Esse item, estão os dois, tanto a expectativa como a perspectiva, estão com uma nota alta, certo? Mas pode ser um quesito a ser melhorado também no levantamento dessa pesquisa através do método cervical. Outro item da empatia que nós levantamos é o seguinte: as empresas de transporte via aplicativos deveriam dar uma atenção individualizada ao usuário? Na expectativa, teve uma nota 5,78. Na perspectiva, teve uma nota 5,49. As duas são notas bem altas, quase chegando ao 100% da nota de muita satisfação, gerando um gap negativo apenas de 0,29. Ou seja, nesse quesito, as empresas de aplicativos estão quase 100% a contento da expectativa dos usuários de aplicativo. Agora nós vamos para outra dimensão do método cervical, que é a segurança. Na segurança, foi levantado o seguinte: o trajeto elaborado pelo aplicativo deveria ser sempre o mais seguro? Na expectativa, nós tivemos uma nota 5,35. Na perspectiva, nós tivemos uma nota 4,79. As duas notas são altas, gerando um gap de menos 0,56. Quer dizer, é um item importante na prestação de serviço, que é o item de trajeto seguro para o usuário, que pode ser bem melhorado, certo? Mesmo tendo uma nota de perspectiva 4,79, ainda deixa a desejar aos padrões que o usuário de aplicativo gostaria de ter. Outra questão levantada lá é o seguinte, na segurança: os motoristas de transporte de aplicativos deveriam saber responder às dúvidas e perguntas dos usuários? Ou seja, na expectativa teve uma nota 5,79. Na perspectiva teve uma nota 4,91, gerando um gap negativo de menos 0,88. É um item que teve no método cervical uma nota alta, certo? Mas que também deve ser melhorado. E se for analisar todas as dimensões até agora mostradas,
sempre gerando um gap negativo. Ou seja, tem coisas a ser melhoradas no transporte de usuários via aplicativos na cidade de Franca. Vamos para outra dimensão agora, que é a confiabilidade. Na confiabilidade, eu coloquei só, nesse aqui eu coloquei só 3 itens, mas tem mais 2, se eu não me engano, no trabalho. A qualidade dos serviços de prestadores de serviço de transporte deveria atender às necessidades dos usuários? Na expectativa, teve 5,69. Na perspectiva, teve 4,50. Ou seja, gerou um gap deficiário de 1,19. As notas da expectativa é alta, da perspectiva é um pouco mais baixa, mas mesmo assim está no parâmetro de 0 a 6 pelo método cervical, ainda é um item que está contento do usuário, sendo possível ser melhorado esse item. E agora, vamos falar esse aqui também. Ó. Os prestadores de serviço de transporte por aplicativo deveriam cumprir com a totalidade os serviços oferecidos para os usuários? Na expectativa, 5,73. Na perspectiva, 4,38. Gerou um gap negativo de menos 1,35. Voltamos a informar que também está deficitário esse item na visão do usuário de aplicativos. Certo? Agora vamos para outra dimensão do método cervical, que é a responsividade. Aqui o item foi levantado assim: seguinte: os serviços e o atendimento deveriam ser rápidos? Na expectativa, teve uma nota 5,89. Na perspectiva, teve uma nota 5,65, gerando um gap de 0,24. Ou seja, está quase totalmente a contento na visão do usuário esse item. E se vocês forem analisar, a dimensão responsividade foi o que menos gerou gap negativo, com notas altas acima de 5. 5,89, 5,86, 5,65 na expectativa, e na perspectiva 5,65, 5,32, 5,23. Então, nesse item da dimensão da metodologia cervical, foi demonstrado que os prestadores de serviço estão quase 100% a contento da necessidade que o usuário precisa e deseja. Bom, concluindo, o modelo cervical utilizado nesse trabalho, a tangibilidade, a dimensão de tangibilidade, apresentou um nível considerado alto de expectativa, uma média 5,51. E na perspectiva, uma média 3,41, que é considerado nível médio. A empatia também, a segurança também, a confiabilidade também e a responsabilidade também. Mas de um modo geral, certo? Através dessa metodologia, deu-se para concluir-se que de uma nota nível médio, tá? Satisfatório a prestação de serviço de transporte via aplicativos aqui na cidade de Franca. Com a conclusão do resultado, na minha visão holística, é o seguinte: temos algumas coisas para melhorar, tem alguns itens que precisam melhorar muitos ainda, outros itens que precisam melhorar pouco, mas de uma maneira geral está sendo satisfatório esses aplicativos, pois eles chegaram na cidade de Franca em 2018 e revolucionou a mobilidade urbana aqui na cidade. Diminuiu o custo, aumentou o benefício, transporte com qualidade, transporte com rapidez. Tá certo ainda que existe algumas dificuldades, algumas coisas que tem que resolver. Por exemplo, no finais de semana as tarifas sobem porque tem mais demanda do que oferta, então o aplicativo altera o valor do quilômetro rodado. Mas esses são itens que, com o passar do desenvolvimento do aplicativo e aumentando o volume, vai ser melhorados e vai ser resolvidos. Essas são algumas das referências que nós utilizamos no trabalho apresentado, certo? E meus agradecimentos. Eu agradeço primeiramente a Deus, segundo a Deus, terceiro a Deus.
a instituição que me deu a oportunidade de trabalhar, de aplicar e aprender com o que eles me ensinaram, aos meus professores e a toda a minha família, principalmente a minha esposa e os meus filhos, a Brenda, a Bianca, o Bruno, e em memória dos meus pais, um agradecimento eterno, porque tudo que eu sou e fui até hoje vieram deles. A minha educação, a orientação e a vontade de vencer na vida. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.